É uma alegria estarmos aqui nessa casa tão maravilhosa e a alegria maior de ver vocês todas as quartas-feiras aqui nessa casa que nos ajuda, que nos abençoa, que nos envolve com todo o amor que todos nós precisamos nesta vida. Por isso, nesta noite é uma alegria muito grande estarmos aqui, e principalmente com a presença do nosso querido irmão Carlos, que ele pertence já a esta casa há muito tempo, participa de outros trabalhos, e eu esqueci o sobrenome, porque é alemão. Arfusch, o sobrenome dele, viu, gente? Então, é uma alegria grande, muito grande mesmo, por vocês estarem aqui e por Jesus estar aqui conosco, nosso paizinho, nossa mãezinha também, com certeza, esses espíritos maravilhosos, Caibachuto e tantos outros irmãozinhos nossos, que os pisaias aqui, que tem até nome deles, né? Que eu conheci, eram pessoas maravilosas, que sempre ajudavam muito o lar, o paizinho, os trabalhos dele que ele precisava. Então, nós não avaliamos quantos espíritos benfeitores, amados, que Jesus permite que estejam aqui conosco. Então, muito obrigada. Então, vamos passar, porque o que mais interessa é a palestra do nosso querido irmãozinho Carlos. Tudo bem? Olha, gente, toda vez que eu vejo Eurípides, eu lembro da imensa caridade que ele fez para mim em 2003. E eu vou contar essa história. A Jane não está aqui não, né? Não chegou ainda. Não. Sabe que eu tenho um trauma de infância, né? Que eu carrego até hoje. E eu acho que eu vou levar esse trauma por muitas encarnações. Eu tinha lá pelos 10, 12 anos em Apucarana, eu tinha uma cachorrinha que eu ganhei de uma amiga da minha mãe, que o marido dela trabalhava na Copel. Ela se chamava Manchinha. Eu gostei tanto da tal da Manchinha, uma luluzinha branca, e ela tinha os olhinhos como se fosse um Ray-Ban. Ela era todinha branca e os olhinhos pretos. Ela foi atropelada e eu e a minha irmã pedimos para Deus que a Manchinha morresse, mas ela estava muito machucada mesmo, e acabou que no dia seguinte ela morreu, né? Bom, depois dessa Manchinha eu tive umas 17 manchinhas. Não vou dizer 17 porque toda cachorrinha que eu conseguia levar para casa eu colocava o nome de Manchinha. Em 2003, no começo de 2003, morreu a minha última manchinha, a penúltima manchinha. E aí eu falei, Eurípides, em dezembro de 2003, você não tem uma cachorrinha para me dar? Isso, olha só a história, como é que eu pedi a cachorrinha para Eurípides? Nós íamos para Arapongas, no chevetinho da Jane, íamos eu, o Eurípides, o filho da Jane, e mais um monte de gente. Não sei como é que cabia tanta gente naquele chevette, né, Eurípides? Como é que a gente conseguia ir até Arapongas daquele jeito, hein, Meu Deus, era uma festa. E também uma epopeia, né, Eurípides? Ele falou, eu tenho, minha cadela criou. Eu falei, bom, então eu vou dar o nome dela de Manchinha. Ele falou, é Manchinha, então eu vou te dar aquela que tem uma manchinha na cauda, branca. Então ela é linda, ela é toda marronzinha, pequenininha, parece uma leoazinha, de tão bonita que ela é. E ele me deu a tal de Manchinha. Manchinha está com 16 anos, o Eurípides. Está viva ainda? Está viva ainda, passou por poucas e boas. Hoje essa Manchinha, que é a última, eu não sei se eu vou ter mais. E quando eu viajo, a primeira coisa que eu faço quando eu voltar é ver como é que está a tal da Manchinha. Ela pegou parvovirose, pegou doenças, pegou um monte de... E está inteiraça, quer dizer, inteiraça em termos, né? Porque ela está com 16 anos. E, gente, é impressionante quando o animalzinho envelhece.
fica super amoroso. E o pior é que ele inspira amor na gente. A manchinha me inspira um amor tão profundo que eu não posso deixar de vê-la antes de dormir. E eu vou lá e cubro ela e passo a mão na cabecinha dela, até hoje. E às vezes, como ela está muito velhinha, ela tem umas entorses. Aí ela não consegue subir para fazer xixi, a gente coloca ela. Não consegue mais subir na cama, no sofá para dormir. Aí a gente coloca uma caminha para ela não ter que subir. E aí ela chora às vezes, a gente cuida, dá remedinho e tal. Mas daqui uns dias ela vai ter que voltar. E aí, gente, eu não sei se eu vou ter outra manchinha ou não. E o trauma vai continuar. E as minhas manchinhas eu quero ver se um dia eu me encontro na espiritualidade. Mas esse foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida e veio do meu amigo Eurípides aqui. Né? Outro presente maravilhoso, a amizade que temos aqui da Terezinha. Né? Eu estava contando, viu, Jane, daquela nossas idas para Arapongas no mediúnico lá do Manolo, no seu chevetinho. Né? Então, eu quero ver, e o mais importante, de uns tempos para cá, eu acho que essa ligação com a manchinha fez com que a gente se aproximasse muito do espírito de Francisco de Assis, que é um espírito profundamente amoroso, né? E aí que a gente pensa, eu, na minha concepção hoje, penso que há dois espíritos, dois apóstolos de Jesus, que ele enviou diretamente aqui na Terra, por ordens dele. O primeiro é Francisco de Assis, na Idade Média, com aquele amor profundo que ele tinha interno por todos nós, pelos animais, e toda vez que eu me aproximo da manchinha, eu me lembro dele. É uma ligação praticamente quase que imediata. E o outro grande apóstolo que Jesus enviou foi Kardec no século XIX. Francisco de Assis, para mim, é o amor. É a representação mais pura do amor. Representando Jesus. E Kardec é a verdade. A representação mais pura da verdade. E que Jesus enviou quando a humanidade já tinha alguma condição de entender algumas coisas das suas palavras e do seu evangelho. O que foi que Kardec fez? Kardec pesquisou. Kardec nunca fez nada sem antes conseguir descobrir se aquilo era verdade ou não. Se você ler a obra de Kardec, você vê como ele consegue provar a lei de reencarnação. É a luz da verdade. Se você ler Kardec, você consegue ver como ele consegue provar a lei dos mundos habitados. Não somente dos planetas, mas dos mundos interiores que existem em todos nós. Se você ler Kardec, você vê o porquê da fé raciocinada. A verdade em Kardec está em toda a sua obra. Em toda a sua obra. Então não existe como você delimitar onde termina Francisco de Assis e onde começa Kardec. Porque são um e a mesma coisa. Né? E o que é que o Espiritismo preconiza? Justamente as duas asas do amor e do conhecimento. E temos então esses dois grandes espíritos diretamente ligados a Jesus, apóstolos dele, né? Que trouxeram o amor e a verdade. Além do mais, o que é a verdade? Eu falar a verdade para o meu irmão ou mentir para o meu irmão? Ou para minha mãe ou para o meu pai? Sabe por que a gente mente às vezes? Essas mentirinhas do dia a dia, que todo mundo mente.
É porque a gente é fraco. Pietro Baldi disse que às vezes você mente por fraqueza, por defesa, por medo. Mas isso aí não é o que nós estamos falando hoje. A verdade é muito mais. A verdade, ela dissipa as trevas totalmente. Totalmente. A verdade nos traz a liberdade. Por quê? Se você sabe e se você conhece, você não se engana. Você pode até às vezes se deixar enganar, mas você não se engana, porque não há trevas. Qual é a grande treva que nós carregamos? Todos nós, da ignorância. Porque se você conhece a verdade, não há ignorância. E se não há ignorância, não há treva. Eu acho que muita gente aqui já sabe do mito da caverna de Platão, que é mais ou menos assim. Eu vou falar muito rapidamente, porque senão não vai dar tempo. Um rapaz nasceu numa caverna, junto com uma comunidade de pessoas que nasceram naquela caverna, né? Mas ele não se conformava com aquela escuridão e viu um clarão. O que ele fez? Ele foi no clarão, teve coragem de acessar e viu o mundo. E viu que o mundo era muito mais que aquela caverna. E o que ele fez? Depois de ter conhecido o mundo aqui, voltou para a caverna e foi anunciar para os seus irmãos da caverna que o mundo era muito mais do que a caverna. O que aconteceu? Ele foi escorraçado e expulso da caverna. Por quê? Porque ele estava atrapalhando a tranquilidade das pessoas da caverna. Certo? E aí, nesse livro aqui, Jesus no Lar, Jesus fala sobre a verdade. E aí Pedro não compreende o que foi que Jesus falou a respeito da verdade. O que é a verdade, Senhor? E Jesus percebeu que ele não havia compreendido, né? Jesus meditou um pouco e aí ele passou para Pedro a seguinte parábola. Gente, desculpa, mas eu vou ter que ler. É a visita da verdade. Certa feita, disse o mestre, que só a verdade fará livre o homem. E talvez porque ele não pudesse apreender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico: Senhor, o que é a verdade? Jesus fixou no rosto a enigmática expressão e respondeu: a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou: numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto. Gente, quando a gente lê algumas coisas, a gente tem que prestar atenção em algumas palavras-chave. O que era aquele homem que estava naquela caverna escura? Um devoto. O que é um devoto? É alguém que está devotado a alguma obra ou a alguma religião. Olha só. Então eu vou ler novamente. Demorava-se certo devoto, implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens. Não obstante, em sua cegueira, sentia-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava,
O ar empestado sufocava-o. Dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora. Que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali, naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigava a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso Pai, quando ele fala nosso Pai, Jesus está falando de Deus, porque Jesus sempre tratou Deus como Pai, né? Notando nosso Pai que aquele filho formulava súplicas incessantes, entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. Então, a primeira coisa que Deus enviou para aquele devoto sofredor foi a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se de algum modo, mas a breve tempo voltou a lamuriar. Queria fugir ao monturo, e como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. Olha, a fé que ele perdeu em determinado momento. Depois, Deus enviou a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. É isso que a esperança nos fala. São anjos de Deus, a fé, a esperança. O pobre pareceu melhorar, mas decorridas algumas horas, retomou a lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou-o e alimentou-o, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora a bem-negada mãe. A caridade, o terceiro anjo que Deus enviou. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Gente, olha, palavras-chave aqui no texto: devoto, fé, esperança, caridade. E o que está implícito? Deus é puro amor. Deus em nenhum momento o abandonou. Deus enviou todos os recursos para o devoto. Bom, então chega o anjo da verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas, da cabeça aos pés. E agora percebia espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu cambaleante e, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação. O Espiritismo faz isso, ele abre a porta da libertação para todos nós, é verdade. Horrorizou-se de si mesmo, sem coragem, olha, coragem, outro anjo, coragem, sem coragem de cogitar da própria cura. Qual é a cura? Reforma íntima. Não é reforma íntima? Horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura,
longe de encarar a visitadora, o anjo da verdade, frente a frente, para aprender a limpar-se e purificar-se através da reforma íntima. Fugiu, espavorido, em busca de outra furna, onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. Mas ele reconheceu. Olha o mito da caverna aqui de Platão. De outra forma. Por que a gente foge da luz e quer a escuridão? Porque nós não temos coragem da liberdade e fugimos da luz. Que nem o diabo foge da cruz, né? Parece até que foi rima, né? E foi. Jesus, o Mestre, fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos. Outro ponto que a gente tem que entender. Sentem-se no direito. Todos nós nos achamos no direito de tudo. Sentem-se no direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial, enquanto aparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir, apressados em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Onde está essa caverna? Dentro de nós, se nós não quisermos buscar a luz. Isso é muito comum hoje em dia, onde? Nas redes sociais, todo mundo fala o que quer, mas ninguém pensa antes de falar. E é tudo senso comum, você não vê nada com uma base de uma verdade, de uma ciência, você não vê nada disso. Essa é a chaga humana que nós estamos enfrentando hoje. Todo mundo fala o que quer, mas não quer ouvir o que deve ouvir. E não é Deus que vai dizer, né? O Pai é compassivo. Muito bem, gente. O que é que o Espiritismo trouxe? O Espírito de verdade. É isso o que o Espiritismo trouxe através do apóstolo de Jesus, Kardec. O Espírito de verdade. E é através dessa verdade que você compreende o porquê do amor. O porquê de Francisco de Assis. O porquê da caridade. O porquê da humildade. Esses tempos atrás, veio na minha mente uma coisa bem interessante. Porque as coisas às vezes vêm na minha mente assim, parece que fica colado lá. Carlos, olha como as pessoas cuidam do lixo. Eu falo lixo, tem gente que gosta, mas a gente fala resíduo sólido. Lixo todo mundo entende. Resíduo sólido tem em todos, né? A forma como a pessoa trata do lixo é como ela trata a si mesma. Entendeu? Por quê? Ela se considera o quê? Lixo ou uma coisa melhor que o lixo? Que o lixo é a primeira coisa que você tem que tratar bem, que você tem que cuidar, que você tem que arrumar. Porque o lixo produz tudo, ele produz alimentos, como adubo. Outra coisa que você tem que cuidar, a água, né? Por que você tem que cuidar da água? Você pode ter a melhor terra do mundo, se não tem água não nasce nada, não brota. O que é que Israel fez? Plantou no deserto. A única coisa que eles utilizaram, água. Qual é o mais importante? Água. Como é que nós estamos tratando
da água. Que verdade nós temos que saber sobre a água, sobre os resíduos, tudo isso, sólidos. Como é que a gente vai trabalhar? Como é que eu vou buscar essas informações que estão aí em todos os lugares? Tudo isso é verdade, tudo isso é conhecimento, certo? Como é que eu trato do leito dos rios? Como é que eu trato das matas? Como é que eu posso produzir sem solo, mas não sem água? Vocês já imaginaram, gente, se eles começarem a avançar na Amazônia e começar a assorear os rios da Amazônia, o que vai acontecer daqui a uns tempos? Por mais que tenhamos água, porque quando a China importa soja no Brasil, ela não importa soja, ela importa água. Quando importa um alimento, seja ele qual for, não está importando o alimento, está importando água, porque eles não têm, nós temos sobra. O que nós estamos fazendo com os nossos rios, com a nossa água, com o nosso meio ambiente? Então, o início é ali, ó. Como é que as pessoas tratam o lixo? Como é que as pessoas tratam da água? Sobretudo aquela água que vem tratada para casa. Como é que ela é utilizada? É isso que tem que ser pensado. Bom, gente, voltando à verdade. Já que nós estamos falando de verdade, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que para mim é o centro do Espiritismo, o que é que ele traz? Ele traz o Espírito de verdade, dando algumas lições através de mensagens, certo? Se vocês puderem ler o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo e entender o que está ali, gente, vocês vão ser espíritas para sempre. Vocês vão ser cristãos para sempre. Porque está tudo ali, né? Olha só que maravilha quando ele diz aqui o Espírito de verdade. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Não é o que está aqui? É o que está aqui. Na mensagem de Jesus, conversando com Pedro sobre a verdade. Em algum momento, o Pai, através do Espírito de verdade, julgou qualquer um de nós? Olha só, vou reler. Olha que coisa linda. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências. Ele está nos acariciando, né? Está nos dando a mão, está dizendo para nós: vem que eu te acolho, me chama, que eu te dou o alento. Tudo isso é verdade, né? Numa dessas mensagens, o Espírito de verdade fala: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento, que é simbolizado por Francisco de Assis: amor. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo mandamento. Ó, o Espírito de verdade, colocando acima dele o amor. Instruí-vos. Mas são o amor e a verdade que nós precisamos encarar frente a frente todos os dias das nossas vidas. Somos espíritos cheios de defeitos, de problemas, de traumas, de aberrações de todas as formas? Somos. E daí? Que cabe a nós, espíritos fracos,
que o Espírito de verdade aqui nos alenta e coloca a mão na nossa cabeça todos os dias e nos ama profundamente. Faz com que nós busquemos nossa melhoria espiritual. Em nenhum momento, em qualquer dessas mensagens, existe um julgamento, existe uma punição. Quem nos pune? Nós mesmos. Quem nos enche de chagas? Nós mesmos. Muitas vezes uma pessoa chega para mim e fala: ah, Carlos, mas eu não passei naquele lugar. Eu falei: mas você não passou porque você não quis. No seu espírito, ou você tem outra coisa mais importante, ou você não quis mesmo. Não é Deus que você tem que condenar. O que você tem que fazer é olhar-se, ver-se, e não esconder-se na caverna. Tente sair da caverna, vá para a claridade. A verdade é libertadora, por mais que ela possa doer no começo, mas ela nos cura de todas as chagas, nos cura de todas as dores espirituais, físicas, psicológicas, psíquicas. Mas a gente tem que saber usar isso. A liberdade tem custo. Qual é o custo da liberdade? A coragem. Porque depois que a verdade nos instrui e nos mostra a situação em que nós estamos, o que nos cabe é a coragem de fazermos a transformação íntima que está em nós. Depois de tudo isso, gente, o que é que vai nos caber? Trazer os outros. Dando chinelada, o mundo mudou. Acabou a época da chinelada, da palmada na mão. Agora é Kardec e Francisco de Assis. Amor e verdade. Quem é o Espírito de verdade? Aí o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Olha, cada mensagem tem a caridade para com você mesmo, para consigo mesmo, de ver de onde vem tanta inspiração. Se não é Jesus, é inspirado por Jesus, porque as palavras são as mesmas. Está ali, gente. O cerne, a essência, a centelha do Evangelho segundo o Espiritismo é o Cristo Consolador, capítulo 6. A verdade. Pura caridade, do começo ao fim. Puro acolhimento, puro amor. Só para terminar, eu vou contar uma historinha para vocês. Lá em casa passa toda semana um rapaz que cata lixo, reciclável, né? Eu converso com ele. Gente, no começo ele não queria conversar comigo, não. Ele me ignorava. Ele passava com uma bicicletinha. Daí ele comprou um carrinho, aquele para pôr atrás da bicicletinha. Passava lá. Eu tentava conversar com ele. Mas nem tchum. Hoje ele tem uma Belina. Ele já consegue com a Belina faturar R$3.000 por mês, só catando reciclável. Já sabe meu nome, a gente já conversa, a gente vai bate maior papo. Mas sabe o que eu gosto nele, gente? Uma riqueza que ninguém pode me dar é a humildade. Aquilo me faz um bem, porque ele é de uma humildade, de uma simplicidade, de uma coisa tão linda, né? E fala pouco, mas quando ele se abriu comigo, gente, que coisa linda. Esses são os verdadeiros amigos. Não precisa de dinheiro, não precisa de nada. A gente precisa de gente como ele, de gente como a gente. Muito obrigado. Meus irmãos, a esta mensagem da noite, o Carlos fez lembrar, quando ele conta a história do jovem que passa na casa dele, catando reciclado, diz que o Chico saía de madrugada do seu trabalho lá em Uberaba, e quando se dirigia para casa,
carona com os amigos, tinha um gari varrendo a rua. E o Chico mandou parar o carro. Mandou parar o carro e foi lá e abraçou o cidadão. Os amigos do carro não entenderam, porque o Chico deve estar com um problema. Uma hora dessa, madrugada, parar o carro e abraçar um cidadão que ele nem conhece. E eles perguntaram para o Chico: o que aconteceu? Você foi lá abraçar esse cidadão? Você o conhece? Ele falou: não, mas sei que ele está na sua última reencarnação aqui na Terra. É um espírito iluminado, que através do trabalho humilde e simples, ele conquistou a glória. Então ele veio para nos dar exemplo da simplicidade, do valor que nós temos que dar a essas pessoas que muitas vezes são invisíveis para nós. Nós passamos por eles e não vemos, mas daquele que nos dá condições de vida. Qual o valor dele? Tanto de quanto de um médico, porque ele faz com que a nossa cidade, o nosso ambiente se torne limpo. Então o Chico vai abraçar um espírito iluminado, superior, que muitas vezes nós ignoramos. Então, a doutrina espírita nos traz isso, essas verdades para nós, que o nosso amigo Carlos trouxe para nós hoje, trazendo Jesus. E nós temos que lembrar, que já falamos várias vezes, que a doutrina do Cristo se resume em amor. Então vamos, já agradecendo o Carlos pela sua mensagem, passar para a segunda parte dos nossos trabalhos da noite, convidando os médiuns responsáveis pelo passe a se dirigirem à sala de passe, e o grupo vocal vai continuar nos envolvendo com as suas músicas, então, e aqueles que aqui no salão ficaram, continue desfrutando desse ambiente que nos envolve nesse instante. As vibrações, que no começo a Terezinha falou de amigos nossos que passaram por aqui e estão ainda aqui, né? Os trabalhadores da primeira hora desta casa, eles continuam conosco, nos ajudando, nos amparando, como eles faziam antigamente quando nós éramos crianças, né? Então, lembrando daquele irmão, precisa da nossa prece, do nosso amparo, do nosso pensamento elevado, para que eles possam sentir a presença desse amor que nós estamos desfrutando nesse instante. O trabalho de hoje fica a prece cantada pelo vocal, a prece por encerramento. E nos resta agradecer a Deus, a Jesus, nosso mestre amado, aos espíritos dirigentes desta casa, ao Carlos, que nos trouxe a sua mensagem, aos médicos que participaram do passe, o grupo vocal que envolve a vibração da nossa casa, envolvendo a cada um de nós. E só nós temos que agradecer. E agradecer como é bom estar aqui nesta casa, né? Recebendo essas vibrações de amor que nos fortalecem para que nós continuemos a nossa caminhada para sempre em direção da luz, que é o nosso Mestre Jesus. Muita paz a todos e que Deus nos abençoe a cada um de nós, e ao retornarmos aos nossos lares, possamos levar daqui as vibrações que aqui desfrutamos, para que aqueles que lá estamos aguardando possam sentir a presença do verdadeiro amor. Muita paz a todos e até quarta-feira. Quarta-feira nós vamos ter o Marcelo Celeda. Muito bom também.